Então, gente, eu sou do ITA, né, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, em São José dos Campos. Trabalho com matéria super densa no universo, um projeto que acabou agora durante a pandemia, que eu coordenava e envolvia o ITA, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, lá em São José, o IAG, o Instituto de Astronomia e Geofísica da Universidade de São Paulo, a Federal de São Paulo, a Unifesp, a Federal do ABC e também a Unesp e o Instituto Federal de São Paulo. Quer dizer, tinha pesquisadores, estudantes dessas instituições, e o objetivo deste projeto é que eu vou explicar agora, de algum modo, tá? Ok? Então, a primeira coisa é entender, eu vou explicar, que as anãs brancas, que eu vou falar em mais detalhe, e as estrelas de nêutrons são, junto com os buracos negros, tá? São, de algum modo, né, o estágio final de qualquer estrela. Tá? Então, dependendo da massa, esses valores não estão tão certos, mas dependendo da massa, uma estrela, tá, vai, quando acabar de queimar, né, o seu, digamos, a sua, como é que se fala, o seu combustível nuclear, tá? Quer dizer, no caso do Sol, por exemplo, a fusão de hidrogênio em hélio, né? No final, ela ou vira uma anã branca, né, que é uma estrela muito pequena, mas do tamanho da Terra, essencialmente, mas já sem reações de fusão nuclear dentro da estrela, para dar o brilho dela. O brilho vem de uma temperatura residual, ou a estrela pode virar uma supergigante e depois explode, né, chamada explosão de supernova, e surge no centro uma estrela de nêutrons. E se a massa for muito grande da estrela, quando acabar a reação nuclear, ela acaba não conseguindo suportar a grande gravidade e ela realmente vai colapsar para uma coisa que a gente chama buraco negro, que é uma região, essencialmente, onde a densidade é tão alta que nem a luz pode de lá sair, então a gente, de algum modo, tem, né, a matéria toda numa região muito pequena, tá certo, do espaço. Né? Então, isso está melhor explicado aqui, tá? Que é a evolução estelar. Né? Então, quando nós temos uma estrela com muito pouca massa, aqui está de 0,08 massas solares até meia massa solar, essa estrela, ela normalmente, né, pela gravidade, se consegue atingir temperaturas mais ou menos da ordem de 10.000 kelvins, mais ou menos, ela consegue fazer essa fusão hidrogênio em hélio, mas depois, tá, quando acaba a fusão, não tem gravidade suficiente para continuar comprimindo a estrela, e ela forma normalmente uma gigante vermelha, talvez uma anã branca de hélio, tá, no final. No caso do Sol, que é esse caso aqui entre meia massa solar e 8 massas solares, nesse caso, tá, a estrela, essencialmente, tá certo, fica queimando hélio, né? Desculpa, hidrogênio em hélio, fazendo a fusão de hidrogênio e o trítio, que é um hidrogênio com 2 nêutrons, né? Essa reação nuclear, formando o hélio, que é, como vocês sabem, essencialmente é um núcleo formado, né, de dois prótons, tá certo? Ok? Bom, e 2 nêutrons. Né? Então, quando acaba, né, essa fusão nuclear, a estrela tende a ter um caroço meio inerte de hélio, e aí, que é uma gigante vermelha normalmente, aí ela esfria,
que não está havendo reação nuclear, então ela normalmente esfria, e ao esfriar, né, a gente sabe que um gás, ao esfriar, né, aumenta o seu volume, tá certo? Então ele se torna uma gigante vermelha, tá? E aí começa assim a contrair de novo pela gravidade, começa a haver a fusão do hélio, né, em carbono, né, a chamada reação triplo alfa, né? O alfa é um modo de falar, muitas vezes, o núcleo do hélio, a gente fala partícula alfa, né? Então, você tem 2 prótons, 2 nêutrons, e você vai conseguir, com 3 hélios, formar um carbono. Carbono, vocês sabem que tem 6 prótons e 6 nêutrons. E se a massa for até um pouquinho maior, pode ser que o carbono, tá, se junte a um hélio e forme, portanto, o oxigênio, né, 16, que são 8 prótons e 8 nêutrons. Mas a massa não é suficiente para que a gravidade continue comprimindo a estrela e se consiga fazer uma fusão para elementos mais pesados. Então, nesse caso, o que acontece com a estrela? A estrela começa a esfriar de novo, certo? Então cria essa nebulosa planetária, tá? E no centro dela fica um núcleo de carbono ou oxigênio, tá? E, portanto, essa estrela, que é essencialmente inerte, porque já não tem mais reações de fusão nuclear, né? Mas que tem o raio da Terra, é o que a gente chama de anã branca. Então, de carbono ou oxigênio é o caso que é o que esperamos que vai acontecer com o Sol, né, daqui a 2,5 bilhões de anos, aproximadamente. Quando ela expandir do jeito que está aqui, né, o Sol virar uma supergigante, ao expandir, já deve já deve pegar a própria Terra, tá? E aí a gente deverá ser extinto, né? A raça humana, né? Se não conseguirmos até lá ir para outro planeta, né? Muito bem. Quando você tem, então, agora uma estrela inicial que tem uma massa maior que 8, mas menor que 25, aí o processo no início é mais ou menos igual, o hidrogênio vai para hélio, aí depois o hélio, nesse caso, vai para carbono, o oxigênio, mas como há gravidade suficiente, porque a gravidade é proporcional à massa, né, sobre o raio ao quadrado da estrela, então pode haver fusão para elementos mais pesados, como, no caso, chegar ao sódio, tá certo? Ao magnésio, né, o silício, o enxofre. Mas aí o que acontece? A gente sabe pela física nuclear que você consegue fundir até o ferro, tá? Esse elemento, né, que é o mais estável, digamos, dos elementos, né, químicos. E a partir de quando você quer fazer fusão com elementos mais pesados que o ferro, você precisa tirar energia do sistema. Enquanto que você, ao fazer fusão de 2 hidrogênios em hélio, você libera energia, e assim, na cadeia de hélio para carbono, para oxigênio, você, essencialmente, a gente chama que a energia de ligação do núcleo, tá certo? Né? É, fruto da fusão, é menor do que, no caso, por exemplo, sei lá, a energia da massa de 3 hélios, ela é menor, ela é maior do que a energia para formar um carbono, e então libera energia, assim, oxigênio, sódio, mas quando chega no ferro, já não vai liberar mais energia, né? A energia de ligação do ferro para o partícula é a maior que nós temos, quer dizer, é o núcleo mais ligado. Okay? A partir daí, o que é que vai acontecer? Temos um caroço de ferro, e esse caroço de ferro não
libera mais energia ao começar a fundir com algum elemento mais pesado e começar a tirar energia da estrela. E aí a estrela, né, o que acontece, ela simplesmente, tá, não tem mais uma reação exotérmica que libera energia e, portanto, que libera uma pressão térmica capaz de segurar a gravidade. E aí a estrela começa a se contrair num processo de implosão que depois faz com que a matéria, ao bater nesse caroço de ferro, né, exploda. Isso chama-se supernova, explosão de estrela, ou chamada supernova explosion. Quando essa estrela colapsa e tem esse ricochete e explode a sua matéria, deixando uma série de matéria à volta, que a gente chama remanescentes de uma supernova, no centro dela fica uma estrela muito pequena, mas muito massiva. Normalmente, uma massa entre uma e duas massas solares, tá? Mas num raio de apenas 10 quilômetros. A anã branca tem massa em torno de uma massa solar, né, no máximo 1,4, tem um limite que eu vou explicar, mas o raio é do tamanho da Terra, 5, 6 mil quilômetros. Aqui nós temos um raio só de 12 quilômetros. Okay? Então, eu vou mostrar no próximo slide que essas estrelas, que são os cadáveres estelares, quer dizer, que sobra no final da vida de uma estrela, elas são estrelas muito, muito densas e, portanto, também ocupando uma massa grande num raio pequeno, então a gente chama de estrelas compactas. Okay? Se a massa for maior que 25 e maior que 100, tá? Nós não acontece o mesmo processo até o ferro, né? Acontece a explosão de supernova, mas ao jogar a matéria para fora, a matéria que implodiu, né, ela realmente não existe nada, né, ao quebrar os átomos e aparecem os prótons e nêutrons, depois, ao quebrar os prótons e nêutrons, poderiam aparecer os quarks, não tem pressão para aguentar essa contração da gravidade. E aí a gente tem a formação do que a gente conhece como buraco negro, uma região do espaço que é tão densa que você não consegue mais ver nada e também lá dentro mesmo a física não sabe direito, né, o que é que se passa. As leis da física lá dentro já tornam-se, digamos, muito... É difícil você saber explicar o que lá passa. Você normalmente pode ver um buraco negro, como recentemente teve aí uma foto de um buraco negro, é porque fora do buraco negro, essa matéria foi, digamos, fruto da supernova que foi espalhada, como a gravidade é muito alta, ela fica à volta do buraco negro numa espécie de um grande disco, né? E essa matéria, nesse grande disco, sujeita a alta velocidade e alta gravidade, acaba realmente sendo muito quente e emitindo radiação de alta energia, tá? Luz, mas não no nosso comprimento de onda, mas normalmente no comprimento de onda a gente chama de raio-x, ou talvez, e também alguns casos de radiação mais energética, que é a radiação gama. Então, esta é a evolução estelar. O que eu vou falar para vocês hoje é das anãs brancas e das estrelas de nêutrons, tá? Então, vou apresentar agora um pouquinho isso que eu expliquei há pouco. Por que é que são chamadas de estrelas compactas e têm uma matéria muito, muito densa, e por isso que se diz que são os lugares no universo onde a nossa matéria está sujeita à maior densidade conhecida. Então, a estrela de nêutrons, como eu disse para vocês, né,
tem uma a duas massas solares, e uma massa solar é 10 a 30 quilogramas, né? Um raio de 10 a 12 quilômetros. Então, se você faz uma densidade média, que seria a massa dividido pelo volume, o volume de uma esfera, né? 4/3 de π o raio ao cubo, você calcula a densidade média, dá 10 a 14, 5 vezes 10 a 14 gramas por centímetro cúbico. Okay? A densidade da água, como vocês sabem, é 1 grama por centímetro cúbico, né? Tá? A anã branca também pode chegar a uma massa de 1,3 massas solares, mas ocupa já um raio de 5.000, 6.000 quilômetros. Então, nós temos, então, aí uma densidade de 3 vezes 10 a 6, quer dizer, 1 milhão de vezes maior que a da água, digamos, se a gente pensar da água como 1 grama por centímetro cúbico. Para vocês terem uma ideia, o Sol, que tem uma massa solar, né? Mas o Sol tem um raio de 700.000 quilômetros. Né? Então, a densidade média do Sol é muito baixa, é 1,4, um pouquinho maior que a da água. Tá? Então, o que a gente estuda, e nesse caso entra bastante a física nuclear, que é a minha formação, é que quando a matéria está sujeita a densidades como que 1 milhão de vezes maior que a da água, o que a gente espera é que essa matéria de carbono, os átomos de carbono estão tão uns perto dos outros que os elétrons que estariam à volta, tá, acabam sendo ionizados. Quer dizer, os elétrons acabam se libertando, né, dos átomos, deixando apenas os núcleos de carbono ou oxigênio, e tendo à volta muitos elétrons, que a gente chama um gás de elétrons, tá certo? Né? Então, isso é o que a gente espera quando está com essas densidades. Se nós vamos pôr uma densidade já de 10 a 14, portanto, são tipo, mais ou menos aqui 8 ordens de grandeza maiores que a densidade de uma anã branca, o que acontece nesse caso, aqueles átomos de carbono, ok? Que nós já acabamos de falar aí, né? No caso, seriam já de ferro, né? Os átomos de ferro, né, estão tão juntos que os átomos de ferro estão ionizados, já não têm elétrons, mas os núcleos atômicos de ferro também se quebram. E nós temos, então, uma região, tá, de 10, 12 quilômetros de raio, onde a matéria dentro, nuclear, é essencialmente formada só de prótons e nêutrons, e elétrons, que a estrela tem que ser neutra, tá? Então, neste caso, vai haver elétrons. Tá? Então, a gente pode dizer que a estrela de nêutrons é como se fosse um núcleo atômico, só que em vez de ter um raio, que a gente sabe do núcleo é muito pequeno, é um raio de 10, 5 fermis, Fermi é 10 a menos 15 metros, tá? Nós temos um núcleo formado de prótons e nêutrons, okay? Com um raio de mais ou menos 10, 12 quilômetros. Daí a física nuclear ser necessária para explicar a matéria que está dentro dessas estrelas de nêutrons, que é a minha pesquisa. Tá bem? Tá? Então, reparem que essa densidade é altíssima, mas a densidade dentro do núcleo atômico, okay, é da ordem de 2 vezes 10 a 14 gramas por centímetro cúbico. Tá? Então, essa densidade, eu diria que é mais ou menos 2 a 3 vezes a densidade da matéria que está dentro do núcleo atômico. E no núcleo atômico, a diferença que nós temos em relação a isto é que, em vez de nós termos uma massa solar de 10 elevado a 30 quilogramas, nós temos um próton
ou 2 prótons, 2 nêutrons, ou carbono, 6 prótons, 6 nêutrons, e o nêutron tem uma massa muito pequena, 10 a menos 27 quilogramas, ok? Só que o tamanho, o raio não é 10 quilômetros, o raio é mais ou menos 10 a menos 14 metros. O raio do átomo é 10 a menos 10 metros, que a gente chama um angstrom, né? Okay? Então, é 10 a menos 14, é tipo 10 mil vezes menor que o raio de um átomo. Mas como é tão pequeno, 10 a menos 15 metros, então vocês podem fazer a conta, né, e dividir, né, 10 a menos 27 quilogramas sobre 10 a menos 15 ao cubo, quer dizer, 10 a menos 45, vai para o numerador como 10 a 45 vezes 10 a menos 27, então vai dar esses números que nós estamos falando aqui. Tá? Então, eu queria que vocês ficassem com esta mensagem. Muito densas, densidades realmente que a gente mal consegue imaginar. Estrela de nêutrons já não há núcleos atômicos, só há prótons e nêutrons dentro e elétrons, e talvez até os prótons possam e nêutrons terem se quebrado e haja até uma matéria que a gente chama formada de quarks, ou quarks em inglês, que são os constituintes dos prótons e nêutrons. E aqui, numa anã branca, você tem, essencialmente, há núcleos de carbono, oxigênio, numa rede cristalina, tá? Rodeada por esses elétrons. Ok? Muito bem. Está dando para entender, Guerda? Eu não consigo ouvir. Estão ouvindo bem? Estão entendendo? Sim, tá dando sim. Tá bem. Muito bem. Então, uma coisa importante é que essas estrelas de nêutrons, ou estas anãs brancas, principalmente as anãs brancas, então, elas são também conhecidas como estrelas relativísticas e quânticas. Tá? Por que são estrelas quânticas? Tá? Estas estrelas são quânticas, mesmo sendo grandes, porque existe um princípio da física quântica que é o princípio chamado de Pauli, ou que vocês aprenderam no ensino médio, o princípio de exclusão de Pauli, tá? Que diz o quê? Diz que você não consegue colocar elétrons todos juntos com o mesmo nível de energia. O princípio de Pauli diz que você só consegue colocar um elétron ou uma dada energia, ao se eu levar em conta uma grandeza chamada spin, o elétron pode ter um spin para cima e um spin para baixo, então eu posso colocar 2 elétrons em cada estado de energia. Então, significa que se eu quiser colocar muitos elétrons juntos, isso também vale para os prótons e para os nêutrons. É uma característica uma que a gente chama de partículas que são férmions, mas que aqui agora não interessa. Então, quando você quer colocar muitos elétrons, ou mesmo muitos prótons e nêutrons juntos, numa região pequena do espaço, eles necessariamente ganham uma energia cinética. Quer dizer, eles ficam nervosos, como eu falo. Né? Okay? E então, quanto mais elétrons você colocar numa região pequena do espaço, como você só pode colocar 2 elétrons em cada nível de energia, você tem muitos elétrons, a energia cinética dos elétrons vai aumentando até um determinado valor máximo que tem a ver com o número de elétrons que você tem naquele pequeno volume. Essa energia máxima a gente chama de energia de Fermi. Então, o que acontece? É o princípio da incerteza. Se você sabe que a variação do momento vezes a variação da posição para uma partícula quântica é essencialmente limitada por um valor chamado H cortado, que é constante Planck, ou H, a constante Planck H, então ΔP vezes ΔX é da ordem da constante Planck,
que é um número muito pequeno, tá? Então, isso significa que se o seu ΔX, tá, for muito menor do que H cortado, okay, você vai ter os elétrons com um momento, quer dizer, você não consegue, né, realmente parar o elétron se você quiser que ele esteja numa região muito pequena do espaço. Então, esta pressão, então, se os elétrons têm uma energia cinética, então eles automaticamente, quando você tem uma partícula com energia cinética, ela vai batendo nas outras e ela gera uma pressão. Então, esta pressão que vem pelo fato de que os elétrons obedecem ao princípio de Pauli, a gente chama de pressão de degenerescência. Uma palavra usada para dizer essencialmente que você, tá certo, tem duas partículas em cada estado, tá? E elas são todas iguais. Todos os estados de energia estão ocupados até o máximo, uma determinada energia máxima. Ok? Então, esta é uma pressão que não tem origem na temperatura. Ok? Então, por isso que é uma pressão quântica. Normalmente, vocês aprenderam nos gases ideais que a pressão, o gás ideal, PV igual a nRT, perdão. Então, vocês aprenderam que realmente, para haver pressão, tem que haver temperatura. Então, o gás, para uma dada temperatura, com um número N de moléculas, por exemplo, ou de partículas, tá? Okay? Essa temperatura vai implicar o produto da pressão com o volume, vai ser, de algum modo, definido por essa temperatura e, portanto, a pressão vai ser a temperatura sobre o volume. Quando a temperatura vai a zero, não há pressão, porque não há movimento térmico, não há energia cinética devido ao aumento da temperatura e, portanto, não há pressão. O que acontece com estas anãs brancas, em particular? A pressão, a temperatura dessas estrelas, tá, dentro, né, da estrela, tá, ela é uma temperatura, okay, muito menor que a massa do elétron. Okay? É uma temperatura da ordem de 10 elevado a 7 kelvins. Né? É alta, mas a massa do elétron, se a gente pensar na energia da massa do elétron, que é a massa do elétron vezes a velocidade da luz ao quadrado, essa energia, se a gente comparar com temperatura, é dizer energia da ordem de kT, né? K, constante Boltzmann vezes a temperatura, dá uma temperatura da ordem de 10 a 9, okay? Kelvins. Então, significa que, né, com essa temperatura, a pressão que vem dos elétrons, tá, e mesmo os íons estão numa rede, então, em princípio, estão presos, né? Eles não têm, portanto, como se locomover, então não tem como gerar pressão. Então, a temperatura, né, daria uma pressão para os elétrons, okay, que não é suficiente para segurar a gravitação. Então, essa estrela anã branca não poderia ser estável. Se você pegasse uma massa do Sol, colocasse no raio, calculasse a gravidade superficial, que é a constante Newton G, vezes a massa da estrela dividido por R ao quadrado, essa gravidade, tá, dá coisa de 10 a 6 vezes a nossa gravidade, e a pressão devido à temperatura dos elétrons não dá, se eu calcular naquele volume, não dá, é impossível segurar. Então, se existem anãs brancas, é porque esta pressão, de algum modo, é capaz de segurar essa gravidade. Então, por isso que se fala que a anã branca é uma estrela quântica, que são os elétrons livres que estão à volta dos átomos, dos núcleos de carbono, por exemplo, se for uma anã branca formada de carbono, são esses elétrons que, por
por estarem sujeitos a altas densidades, tá? Têm essa pressão que vem do princípio de Pauli, e essa pressão é muito grande. E aqui está o que quem estudou isto foi o Chandrasekhar, um indiano, em 1934, 32, que foi para Londres fazer o seu doutorado e mostrou que para um gás de elétrons, tá? Muitas vezes conhecido como gás de Fermi, nesse limite de temperatura baixa, essa pressão é proporcional à densidade de elétrons, à potência 5/3, aqui é a constante Planck, a massa do elétron, se o elétron for não relativista, quer dizer, se a velocidade do elétron for menor, bem menor que a velocidade da luz. Contudo, quando as densidades vão aumentando no centro da estrela, o elétron acaba ganhando uma velocidade perto da velocidade da luz. Muitas vezes a gente fala que a energia cinética fica da ordem da massa da partícula, é maior que a da massa da partícula. E aí, se você calcular a pressão devido a todos esses elétrons num lugar tão pequeno, a pressão é menor, no sentido que vai com uma potência menor do que para os elétrons não relativísticos, quer dizer, a pressão vai com o número de partículas por volume, no caso, o número de elétrons por volume, a uma potência menor. Então, para a mesma densidade de elétrons, o modelo, a pressão devido a elétrons relativísticos vai ser menor do que para não relativísticos. Quanto maior a pressão dentro da estrela, maior massa a estrela pode ter, porque maior é a força da gravidade e é possível contrabalançá-la com essa pressão. Tá? Então, foi muito interessante porque portanto, estas anãs brancas só existem porque os elétrons se comportam como partículas quânticas a estas altas densidades. Por isso que eu digo que são estrelas quânticas. Se não houvesse física quântica, não haveriam anãs brancas. Tá? E até mesmo estrela de nêutrons. Está bem? Tá? Tudo bem. Depois, primeiro veio a ideia da anã branca, mas depois também falaram, bom, mas se a gravidade é tão grande, Landau propôs que tinha sido descoberta a partícula, o nêutron, né? Que era uma partícula com a massa do próton, mas sem carga elétrica. Então ele falou, opa, então se não tem carga, não vai haver repulsão devido às cargas, né? Que haveria se eu puser muitos prótons juntos, né? Mas nêutron não tem carga elétrica, então pode ser que exista uma estrela formada só de nêutrons, ou com a maioria de nêutrons dentro da sua constituição, e agora também, como Chandrasekhar pensou, poderá também haver uma pressão quântica devido ao princípio de Pauli, agora não devido aos elétrons, mas devido aos nêutrons. Como os nêutrons são mais massivos, quando a gente calcula, a gente repara, bom, e mais do que isso, a densidade, se nós tivermos uma densidade de prótons ou de nêutrons, uma densidade, como a gente viu, bem maior do que a dos elétrons dentro de uma anã branca, se a densidade for muito grande de nêutrons, pode ser que eu tenha uma pressão capaz de contrabalançar a força gravitacional de uma estrela agora que tem um raio de 10, 12 quilômetros, então foi a ideia das estrelas de nêutrons. Aí, esses senhores aqui, em 1940, fizeram a primeira conta, tá, de equilíbrio hidrostático com um gás de nêutrons. Okay? Só que, como eu vou explicar agora, tá, essas estrelas de nêutrons, o campo gravitacional é tão grande que não podemos fazer um cálculo de equilíbrio com a física newtoniana, que a gente conhece, que é a física quando o espaço é plano, o espaço-tempo.
teoria da relatividade diz que quando você tem um campo gravitacional muito, muito intenso, o espaço à volta dessa massa fica curvo, né? E isso acontece já para uma estrela de nêutrons. A gravidade é tão grande na superfície que essa estrela realmente curva o seu espaço à volta. Então, isto é o que está escrito aqui, é chamado equilíbrio hidrostático, tá? Onde o que é que acontece numa estrela com simetria, digamos, como uma esfera? A gente sabe que, né, esta quantidade de massa que está aqui nesta camadinha vermelha, tá, ela tem que ser aguentada, tá, pela diferença de pressão que existe, tá, ok? Né, para fora em relação à pressão para dentro. Tá? Então, de algum modo, o que a gente sabe muito bem é que para dentro vai ter uma força da gravidade, essa massa vezes o g e essa distância ao quadrado, e aqui dentro vai ter que ter uma pressão capaz de aguentar essa camada de massa. Tá? Senão, a estrela, essa camada, iria colapsar para o centro. Então, o que você fala é que a diferença de pressão fora da camada, que é esse PR mais DR, menos a pressão dentro, tá? Essa diferença, multiplicando pela área, vai dar a força resultante capaz de segurar a gravidade, que é, como vocês sabem, não sei se lembram, é essencialmente o campo gravitacional, que é Gm sobre R2, a massa que está dentro desta região, okay, vezes a pequena massa que está aqui dentro dessa camada infinitesimal, que eu chamo de dm. Tá? Então, esse é o equilíbrio hidrostático de uma estrela esférica devido, né, à matéria que está aqui dentro, que gera essa pressão. Tá? Okay? Como nós vemos aqui, PR mais DR, então seria a pressão fora, tá? Ela é menor do que a pressão dentro, porque esta diferença tem que dar negativa, porque aqui temos o sinal menos da gravidade. Então, o que é que nós temos no equilíbrio hidrostático de uma estrela? Nós temos que a maior pressão é no centro, e essa pressão vai diminuindo, e quando chega a zero, então você tem a estrela, o raio da estrela, tá certo? Essencialmente, tá? Você tem que toda a pressão que está aqui dentro está sendo suficiente para contrabalançar essa força gravitacional. Então, no centro a pressão é máxima. Quando chega na superfície, você define o raio da estrela como o lugar onde a pressão da matéria foi a zero. Okay? Quando você usa a relatividade geral e calcula esse equilíbrio para uma estrela como esta, você tem uma relação, que aqui é a densidade de energia, mas esta parte aqui é mais ou menos a mesma coisa que este Gm sobre R2, tá? Okay? Mas nós temos uns novos fatores que dependem da pressão e da densidade de energia, ou da massa que está dentro da estrela. E temos este fator aqui no denominador, que é, pela teoria da relatividade, quando a gente resolve o equilíbrio de uma estrela relativística, e nesse caso com um campo gravitacional muito alto, este termo no denominador é o termo responsável pela deformação do espaço. Se fosse o espaço seria plano. Mas como não é se este termo for perto de então a gente diz que há, né, um espaço à volta da estrela não é mais plano, porque este denominador já não é mas é realmente um número, digamos, diferente de Então, aqui é interessante a gente ter consciência que aí é um cálculo que vocês podiam fazer. Veja, aqui tem fatores da velocidade da luz aqui. Aqui tem a gente trabalha com velocidade da luz C igual a 1, tá? Mas se eu colocasse aqui a, a constante da velocidade da luz, esse termo aqui seria 2mg
dividido pela velocidade da luz ao quadrado, tá? C2, como a gente fala, velocidade da luz, a gente chama de C. Tá? Então, é interessante, se vocês fizerem uma conta, uma massa solar vezes a gravidade dividido por C ao quadrado, tá? Isso dá unidades de comprimento. Tá? Que aqui é R, né? Então, aqui também vai ter que ser um comprimento, porque aqui não tem dimensão, né? Certo? Então, a massa do Sol vezes a constante da gravidade de Newton dividido por C ao quadrado dá 1,5 km. Então, este fator aqui, 2 vezes 1,5 km, dá 3. Então, se você tem, por exemplo, uma estrela de nêutrons com duas massas solares, você teria, em vez de 1,5, você teria 3 quilômetros, que é duas massas solares, vezes 2, você teria 6. Então, 6 dividido pelo raio de uma estrela de nêutrons, que tem 10 quilômetros, 12 quilômetros, dá 1,5, dá 0,5. Então, esta quantidade, que a gente muitas vezes chama de compactness em inglês, compactificação, que é, de algum modo, quanta massa eu posso colocar numa distância pequena, quando isto aqui é, no caso, dá meio, então 1 menos meio, você tem uma correção aqui de 50%. Então, em vez de dividir por 1, essa equação você está dividindo por meio. Dividir por meio é multiplicar por 2, né? Tá? Para uma anã branca, como a massa solar, o cálculo aqui é o mesmo, daria, no caso aqui, 3 quilômetros. Mas o raio é 5.000 quilômetros, 6.000 quilômetros, 3.000 quilômetros. Então, isso aqui dá 1 sobre 1.000, vai. 10 a menos 3. Então, realmente, 10 a menos 3 em relação a 1 é nada. Então, para a anã branca, a relatividade não é importante, okay, para a curvatura do espaço-tempo. O espaço à volta de uma anã branca, o campo gravitacional não é tão grande ao ponto de curvar o espaço. Contudo, como foi provado mais recentemente, quando a estrela é muito, muito massiva, está no limite máximo de massa para uma anã branca, este termo aqui ele pode ser relevante, e esses termos que vêm mais da relatividade especial, digamos assim, né, pode acabar aumentando a gravidade e, portanto, fazendo com que a pressão diminua mais rápido conforme o raio vai aumentando, e, portanto, a pressão chega a zero mais rápido do que se esse gradiente tivesse um valor menor. Então, você acaba fazendo com que esses termos aqui, se eles forem importantes, tornem o raio menor para uma anã branca muito, muito massiva. Então, a relatividade geral para o cálculo de anãs brancas, ela só é importante quando você tem uma anã branca com muita massa. Está dando para entender? Que horas são agora? Não sei. Deixa eu olhar aqui para ver um pouco aqui o meu tempo. Sim, tá sim. Faltam 8 minutos para as 9. Então, pois é. Então, agora, eu ia mostrar para vocês. Então, o que é que foi provado? Mostramos aí que, se a gente usasse, faz as contas, você tem as anãs brancas com raios mais ou menos de 10.000 quilômetros para menos, até 3.000 quilômetros. Depois, a estrela não é mais estável, tá? Não existe capacidade de segurar a estrela. E aí, quando chegamos aqui a 10, 13 quilômetros, começa a haver a possibilidade, de novo, de termos uma estrela com uma ou duas massas solares, no caso aqui, estrela de nêutrons, o maior valor medido é de 2,1 massas solares, talvez agora foi medido uma estrela de nêutrons que roda mais rápido, mas que está num sistema binário, estão falando que pode ser 2,35. Então, quantas as anãs brancas têm no máximo 1,4 massas solares, as estrelas de nêutrons têm, aqui, podem chegar a 2,3 e têm raios de 10 km. Queria chamar a atenção que Landau usou a ideia só de
nêutrons livres, sem considerar de que prótons e nêutrons, quando ficam muito juntos, existe uma força nuclear que repele eles. Tá? Então, se você desconsidera e pensa só na pressão cinética devido à degenerescência dos nêutrons, você já chegava aqui a 0,7 massas solares. Mas para chegar a 2, significa que você realmente tem forças nucleares de repulsão entre os prótons e os nêutrons, e elas são grandes para poder segurar a pressão de 2 massas solares, a gravidade, digamos, de 2 massas solares, num raio tão pequeno. Está bem? Okay? Agora, o que é que são pulsares? Pulsares são estrelas de nêutrons que têm um campo magnético muito alto e que rodam muito rápido. Okay? Então, quando você tem uma estrela de nêutrons, né, com um campo magnético alto, e alto significa 10 a 11, 10 a 12 Gauss, e roda muito rápido, esse campo magnético acaba fazendo com que as partículas da magnetosfera, tá, são carregadas, tendem a seguir as linhas de campo magnético e acaba fazendo com que a emissão de luz, normalmente dos elétrons, por emissão de curvatura, que a gente chama radiação síncrotron, quando uma partícula carregada executa uma curva, ela acaba emitindo luz, ok? Então, essa luz acaba saindo confinada, onde o campo magnético é mais forte, que é na região do polo norte e do polo sul magnético da estrela. Então, você acaba tendo uma ideia de um farol. Eu vou mostrar aqui num outro lugar aqui, tá? E pode emitir no óptico, no rádio, pode emitir até em raio-x, ou, como agora recentemente, já descobriram muitas estrelas de nêutrons que emitem a radiação eletromagnética na frequência de raios gama. Então, isso foi descoberto em 1967 por Jocelyn Bell, era uma pós-doc, uma pós-doutora do orientador. Aqui está ela quando veio ao Brasil em 2009. Estou eu, jovenzinho ainda, aqui já era meu estudante. Foi no Rio. Ela não ganhou o prêmio Nobel, quem ganhou foi aqui o Antônio de Noite. E a ideia foi mais ou menos esse modelo aqui. Tá? Um pulsar é uma estrela de nêutrons muito pequena, que roda muito rápido, tem um campo magnético, tá? O eixo do campo magnético não está alinhado com o eixo de rotação, e aí esse campo magnético que está aqui com essas linhas verdes acaba fazendo com que a luz emitida saia, né, por estas regiões muito pequenas do espaço. Quem está aqui fora, tá, como nós vemos essencialmente a luz aqui vir, pulsa, dá um sinal, depois a estrela dá uma volta, dá meia volta, no caso aqui, tá, e emite de novo. Então, eles viram, tá, essencialmente no céu, estrelas que emitiam pulsadamente. Pum, aí depois um outro pulso, como se fosse um farol que está rodando. Imaginar que seja um farol no mar, está no barco, e quando o farol passa na sua frente, você vê a luz, aí o farol roda e daqui a pouco você vê de novo. Né? Tá certo? Okay? E viram assim que essas estrelas tinham um período de rotação, né, um spin, como a gente fala, muito elevado. Então, essas estrelas são chamadas estrelas de nêutrons muito rápidas e magnéticas, que a gente chama de pulsares. São estrelas que têm essas características que eu falei para vocês, tem 10 a 57 prótons e nêutrons, tá? Campos magnéticos muito elevados, de 10 a 8, talvez 10 a 15 Gauss. Tá? A temperatura é elevada, mas comparado com a densidade, que é o que interessa, não é tão grande assim, mas é mais ou menos... nós temos mais ou menos uma temperatura superficial de 10 a 11 é só quando ela surge, depois ela tem uma temperatura de 10 a 8 kelvins, né? Vocês sabem, o Sol tem 6.000 graus na temperatura superficial, que dá 10
ao cubo, né? 10.000 Kelvin, então nós temos estrelas bem mais quentes que o Sol, ok? Só que, como eu expliquei, não tem uma temperatura suficiente para fundir, né? Para, de algum modo, né? Fazer a fusão nuclear, né? Ok? Muito bem. Então, uma coisa interessante que tem aqui, que foi feito por esse Franco Passini, é que se uma estrela roda muito rápido, ela, para existir, ela tem que ter uma gravidade muito grande também. Por quê? Porque se a força centrípeta joga a matéria para fora, como numa máquina de lavar quando roda. A matéria vai para a borda, tá certo? Então, se você calcular, tá, a frequência de rotação máxima, de tal modo que a força centrípeta seja menor do que a força gravitacional, que é a chamada frequência de Kepler, você chega na célebre lei, vocês devem lembrar de órbitas, a segunda lei de Kepler, que é a lei dos períodos, ou a terceira lei de Kepler, no caso, que, onde diz que o raio ao cubo tem que ser menor, no caso, do que o período para dar uma volta. Então, quando você coloca aqui uma massa do Sol, 1,4, uma massa solar, você chega nesse valor de 1.500, mais ou menos, para um período T, ou P, no caso aí, né, elevado a 2/3. Então, o pulsar que é mais rápido, dá de 700 voltas, 716 voltas por segundo. Tá? Vejam só, isso quer dizer que demora 1 milissegundo para dar uma volta. Tá? Coisa estúpida, né? Você fala 2, passou 1 segundo, ele deu 700 voltas. Mas se você coloca aqui este período aqui, você vê que, então, essa estrela tem que ter um raio muito pequeno, ou a massa solar tem que estar num raio muito pequeno, para ter uma densidade alta capaz de segurar a matéria que estava querendo ser jogada para fora devido à alta rotação. Isso é uma prova, como existem pulsares com rotação tão rápida e períodos tão pequenos para dar uma volta, é uma prova de que, se essas estrelas existem, elas têm que ter mesmo raios menor, na faixa de 10, 20 quilômetros, como a gente prevê para as estrelas de nêutrons. Está bem? Então, aí nós temos os pulsares, e aí ia falar aqui um pouquinho, o problema é o meu tempo, né? Nós temos aqui os 1.400 pulsares. O modelo dentro da matéria é um pouco sofisticado, posso explicar depois, tá? Mas poderia ser que houvesse, que a densidade seja tão grande, que os próprios prótons e nêutrons se quebrem, e aí você passa a ter as partículas que constituem os prótons e os nêutrons, são os chamados quarks, e aí, nesse caso, você teria uma estrela de quarks, ou quark star, formada por essencialmente os quarks que compõem os prótons e os nêutrons, e essas são estrelas menores ainda que as estrelas de nêutrons, teriam raios na faixa de 8, 7, 8 quilômetros. Até hoje não foi encontrada nenhum pulsar, nenhuma estrela de nêutrons com raios tão pequenos assim, então até hoje a estrela de quarks é mais uma hipótese do que uma realidade. Tá? Muito bem. Deixa eu só agora dar aqui uma trocada de coisas. As anãs brancas. Tá? Aqui é o exemplo de uma anã branca. Deixa eu aumentar o slide aqui. As anãs brancas, tá? Que eu falei para vocês, a mais conhecida é a Sirius B, e existe uma estrela chamada Sirius, que na prática é um sistema binário, são duas estrelas. Tem a Sirius A, e tem uma que essa está aqui mais brilhante, tem uma menorzinha, tá? Com um brilho menor, que é a Sirius B. Essa foi a primeira anã branca descoberta, tá? Em 1915. Uma estrela quente, bem mais quente até do que a Sirius, só que com uma luminosidade menor. Então, vocês devem lembrar que a luminosidade
é uma grandeza que tem a ver com a temperatura do corpo, mas tem a ver com o tamanho dele. Tá? Quanto maior for o tamanho, para uma dada temperatura, a luz vai ser maior emitida. Então, se ela era tão quente, mas emitia tão pouca luz, é porque ela era mesmo bem menor do que a Sirius A. No caso, teria, neste caso, agora a anã branca, estamos falando de 6.000, 7.000 quilômetros. Tá? Então, essas anãs brancas são estrelas nêutrons, era 10, 12 quilômetros. Essas são 5 a 6 mil quilômetros, formadas normalmente por carbono ou hélio, ou talvez um pouco de oxigênio, e tem uma atmosfera muito pequena, formado essencialmente por um gás normal, um gás ideal de hidrogênio ou hélio. Tá? Okay? Tem essa particularidade que a massa, né, deixa eu ver aqui, a massa, né, diminui muito, quando a massa aumenta, o raio diminui drasticamente, muito mais que numa estrela de nêutrons. Né? Aquilo que eu expliquei, o elétron dentro da anã branca, conforme vai diminuindo o raio e a densidade central vai aumentando, ele passa a ganhar uma velocidade perto da luz e a pressão fica menor. E, por isso, há um limite máximo para a anã branca, que é de 1,4 massas solares, que é o limite de Chandrasekhar. Tá? Eu tinha escrito aqui, tá? Chandrasekhar provou que se a pressão vier só dos elétrons que está lá livre e eles são relativísticos, você teria uma massa que essencialmente depende da massa de umas constantes, que dá 1,44 massas solares. Então, enquanto que a estrela de nêutrons, o limite parece ser na faixa de 3, ou talvez um pouco menos que 3 massas solares, as anãs brancas nunca, até hoje, foi vista nenhuma com uma massa maior que 1,44 massas solares, e é assegurada por essa pressão dos elétrons, ok? Tá? Então, é interessante que isto aqui foi realmente comprovado. Recentemente foram observadas anãs brancas muito rápidas, tá? Normalmente anãs brancas têm, quanto a estrela de nêutrons ou pulsares dão 30, 100 voltas por segundo, tá? Okay? As anãs brancas, quando são, normalmente elas dão, quando são rápidas, elas dão uma volta assim a cada 1, 2, 3 horas. Mas agora já se achou anãs brancas conseguindo dar a volta mais ou menos em 13 segundos, 30 segundos. Tá? Okay? Vejam, a anã branca, ela realmente, se eu calcular a força centrípeta para a volta, dar a volta em torno de 1 segundo, é o máximo, mais rápido que ela pode rodar. Então, a frequência de Kepler, digamos, para uma anã branca, não é igual à de estrela de nêutrons. Por quê? Porque a gravidade é bem menor, né? O raio é de 6.000 quilômetros. Né? Então, essas estrelas, anãs brancas com períodos de 30 segundos, 13 segundos, elas estão, digamos, uma ordem de grandeza acima do menor período. Elas poderiam, digamos, rodar e continuar existindo. Tá? Então, são mesmo muito, muito rápidas. E magnéticas. Então, são coisas novas que eu queria deixar para terminar para vocês. São anãs brancas bem massivas, perto do limite máximo de Chandrasekhar. Neste caso, o raio, devido àquilo que eu mostrei, o raio reduz muito, sai de 6.000 para quase 2.100 quilômetros. Tá? E os campos magnéticos não são iguais aos dos pulsares, que são 10 a 10, 10 a 12 Gauss, mas são bastante magnéticas, 10 a 8. Tá? Esta aqui agora tem 70 segundos, né? E são isoladas. Então, tudo isto são novas descobertas. Nós estudamos, por exemplo, aqui eu ia falar, mas não dá tempo, nós estudamos esta anã branca muito rápida, que disseram que a massa era de 0,4 massas solares. Nós fizemos um trabalho onde mostramos que para rodar com
período tão pequeno, portanto, rodar tão rápido, a massa tinha que ser, no mínimo, 0,56, senão a força centrípeta era maior que a gravitação e a estrela não estaria rodando lá com essa velocidade de rotação tão rápida. Tá? Então, eu vou, assim, por último, só que descobriu-se agora, em 2016, num sistema binário, uma anã branca muito magnética que, ao pegar matéria, a anã branca aqui, ao pegar matéria da estrela, da outra estrela que é grande, acaba emitindo como um pulsar. Então, pela primeira vez, agora em 2016, se descobriu uma estrela anã branca bem magnética e rápida, tá? Ok? O período dela é aqui na ordem de 2 minutos, né? Então 120 segundos, mas que, ao receber matéria da companheira, acaba funcionando exatamente como um pulsar, quer dizer, acaba emitindo a radiação pulsada como se fosse um farol. Então, agora, a característica de pulsar, que era só de uma estrela de nêutrons, agora estão aparecendo anãs brancas que estão começando também a emitir luz eletromagnética como um pulsar. Então, termino aqui, vou pular tudo isso e mostrar aqui peraí, mostrar aqui o meu grupo, né, no ITA, né? Então, nós temos um grupo. Cadê o negócio? Sumiu o grupo? Cara. É aqui, então. Peraí. Travou. Será? Parece que travou aqui. Tá? Então, eu queria terminar falando um pouco do ITA. Posso falar um pouquinho, Coelho? Pode sim, fica à vontade. Tá. Então, ia falar que no ITA nós temos um programa de pós-graduação, nós não temos... O ITA é uma escola de engenharia, aqui parece que travou tudo agora. Eu fui muito rápido, né? Então, nós temos um... Vou fechar aqui. Pronto, agora foi. Então, aqui está o... Peraí. Vai? Acho que eu estou indo muito rápido, o computador está lento. Então, nós temos um grupo de astrofísica, cosmologia, física nuclear, entendeu? E porque temos um programa de pós-graduação, está mesmo ruim estar aqui. Está mesmo travadão. E queria mostrar, para falar para vocês, que quem tiver interesse em estudar, né, física, né, depois que se formar em engenharia, ou química, ou matemática, tá, tem a oportunidade de estudar no ITA. Tá? Estão abertas as inscrições até... Bom, aqui parece que está mesmo travando esse meu negócio aqui. Okay? Então, eu vou mostrar aqui. Estão abertos até dia 14 de outubro. Eu queria passar para vocês este site aqui. Tá? Deixa eu passar aqui para vocês. Este site aqui do programa de pós-graduação, que vocês podem ver um pouco mais algumas informações, mas nós temos física nuclear, mas temos também física de plasmas, tá? Ok? Então, esse programa aqui, esse site aqui, eu vou passar no chat, tá? Dá uma olhada. Realmente, agora o meu computador decidiu começar a bichar. Mas queria passar aqui para vocês tudo lento, né? Então, neste site, vocês podem pegar informações do programa. Nós temos física nuclear, temos física de plasmas, tá? Que estuda essencialmente, no caso aí, esse estado da matéria onde os elétrons estão ionizados dos átomos e que tem muita aplicação tecnológica,
é uma física muito ligada a materiais, engenharia, e, portanto, para quem tem interesse mais em aplicação, em materiais, eletrônica, é uma boa área. Temos uma parte mais que estuda o estado sólido, né, que a gente chama, né, matéria no estado sólido, que faz simulação, então é usado, é interessante para a área de computação quântica, spintrônica, eles estudam sensores, tá aí o site. Tá? E depois uma área de sistemas complexos, que estuda plasma solar, estuda o clima, mas principalmente a ionosfera. Tá? Então, eu queria mostrar para vocês aqui o site que eu passei para vocês. Tá? Então, vocês podem ir aqui no PGFIS aqui e vão ver aqui um anúncio aqui um pouquinho das áreas do nosso programa, o público-alvo, tá? Okay? E olhar aqui, por exemplo, no programa aqui em cima, vocês veem as áreas de pesquisa, então física nuclear, né? Cadê? Física nuclear, física atômica, física de plasmas. Então, para quem quer entrar na pós-graduação em março do ano que vem, o ITA é tudo com muito tempo, né? Então, quem vai se formar em dezembro tem que se inscrever até 14 de outubro, se quiser, né, passar pelo processo seletivo, que tem uma pequena prova de matemática básica, com instruções no site, que não é difícil, tá? Com algumas provas antigas. E quem quiser informações pode falar com a Guerda, que está no programa já, né, fazendo mestrado, mas é uma grande oportunidade, eu diria, se vocês quiserem. Neste site vocês podem ver as áreas, né, os laboratórios, tá bom? E eu, como tinha prometido aqui, né, vou só mostrar aqui o nosso grupo, se a coisa não parou aqui de vez, né? Está tudo mesmo bichado aqui, aqui. Então, esse é o grupo que nós temos no ITA, né? Aqui são alunos de pós-graduação, doutorado, mestrado, que são meus alunos. Aqui são alunos que terminaram o doutorado recentemente. Essa aqui, o doutorado, o mestrado está nos Estados Unidos. E aqui são professores jovens. Jenson foi formado no ITA em 2019, é professor já. 2016 ou 15, o Jaziel, o Espírito Santo. Tá? Então, eu diria que o Ronaldo também foi aluno nosso, que agora está na Colômbia, como professor por um tempo. O Toniel está no Ceará. Então, é um grupo que se reúne toda a semana, a gente discute, etc. E agora está mesmo travado isso aqui de vez. Então é isso, gente. Tá? Parece que travou tudo agora. Vamos ver. Então, Guerda, é isso, tá? Que eu tinha para falar para vocês. Opa, tudo certo. Então, é só parar de compartilhar a tela para voltar? Compartilhar. Não sei se há perguntas, isso, né, que queiram fazer alguma parar pergunta. A apresentação, isso. Tá. Deixa eu ver com o pessoal. Tem alguma pergunta? Querem saber alguma coisa? Pode mandar ou falar mesmo pelo microfone, quem quiser. Você, Guerda, pode explicar o programa, né? Você está lá fazendo mestrado agora em astroquímica, então se algum aluno está interessado aqui, vai se formar, né, até o final até pelo menos janeiro ou fevereiro, você pode também dar algumas explicações e ajudar a divulgar aí no seu site, sim, as inscrições. Na página eu coloquei o link. Coloco lá, porque quem tiver interesse pode entrar na Astroquímica, que lá na página tem o link, esse link que o professor enviou aqui no chat, para mais informações. Deixa eu ver. Porque normalmente os programas de pós-graduação em física, a seleção costuma ser bem mais perto, lá para dezembro. Aí, quando o aluno está formando, vai ver, e no ITA já passou. Entendeu? Sim. Então, é isso, gente. Não sei se foi útil, né, se foi
muita informação, mas sei lá. É o que eu tinha para falar para vocês. Bom, acho que não tem perguntas, não. Acho que o pessoal entendeu tudo, sim. Eu estou vendo o Bruno Moura, que eu conheço. Né? Nada? Né? Não, Então é só isso. comentário. O O, Anderson. ela aqui tenha... Mas eu passo aqui para vocês, se quiserem, o meu e-mail no ITA, se alguém quiser escrever para mim, perguntar mais coisas, pedir algum texto, né? Tem alguns textos de divulgação sobre as estrelas de nêutrons no site na revista da FAPESP, tá? Se vocês colocarem aí os pesos pesados do universo, acho que chama assim, pesos pesados do universo, né? No Google, vai aparecer aí olha lá, esse negócio da revista FAPESP aí, onde vocês podem, né, vou até passar o link aqui, onde vocês podem, por exemplo, passar aqui para você, vai, ou então você depois deixa lá no site, mas se quiserem ver, por exemplo, uma coisa assim, descritiva, está aí, por exemplo, na revista FAPESP, uma conversa sobre isto, o nosso grupo que trabalhava, esse é um artigo mais antigo, mas serve de divulgação. Se alguém quiser alguma coisa, é só escrever para mim, tá bem? E obrigado, Guerda, pela oportunidade. Tá certo, eu que agradeço. Qualquer coisa, pessoal, entre em contato com o professor, qualquer pergunta, e segue a página lá no Instagram, tá bom? Muito obrigado, professor, e agradeço a todos que assistiram. Tchau. Tchau, gente. Aproveito falar aí o boca a boca aí do nosso programa de pós para chegar a mais gente aí. Tá? Sim, Tchau. sim, estou divulgando bastante. Tchau. Tchau, pessoal.